pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de lógica de programação. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos que nós já estávamos fazendo sobre a prática de vetores e também sobre o uso de métodos. E nós vamos conhecer uma pessoa muito especial que vai nos ajudar no entendimento desse conteúdo. E nós vamos falar com a Grace Hopper. Então vamos falar de Grace Hopper e o bug. Então, quem é essa mulher? Então, o nome dela, na verdade, é Grace Murray Hopper, e ela nasceu no ano de 1906, no dia 9 de dezembro. E ela é muito famosa por ter se tornado PhD em matemática, e também por tudo que se sucedeu depois disso, que ela foi se tornar, então, uma das analistas de sistemas da Marinha. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, ela, como matemática, ela resolveu vislumbrar uma forma de ajudar o seu país, então ela acabou entrando na Marinha, se tornou inclusive almirante, e ela acabou atuando no projeto de computação de Harvard, que é o Mark I. Então, quando ela entrou lá, ela foi enviada para poder trabalhar com programação, com esse computador, que é muito famoso na história da computação, que é o Mark I, e ela acabou programando essa máquina. E ela também trabalhou em diversos projetos, né, enquanto trabalhava lá na Marinha de uma forma geral, e ela foi responsável por uma das coisas muito famosas que a gente tem e a gente fala nos dias de hoje, que é o quê? Bug. Então, quando você fala, ai meu Deus, meu computador deu um bug aqui, bugou tudo, vocês já falaram isso? Então, ela e a sua equipe, elas acabaram encontrando uma mariposa que estava presa em um dos outros computadores, que nesse caso foi o sucessor do Mark I, foi o Mark II, e ela acabou, então, auxiliando nesse processo, e esse ato de remover, né, o bug, remover o inseto, acabou, então, sendo muito famoso na computação. E é claro que ela teve várias outras contribuições, como ela acabou sendo a criadora do compilador, para que a gente possa ter uma forma mais fácil de se comunicar com as máquinas, né? Então, pensa no idioma que as máquinas compreendem, no idioma que a gente usa, então essa forma de tradução entre o que a gente programa de código e o que a máquina precisa entender. E ela cria isso para a linguagem COBOL, que é uma linguagem muito famosa, inclusive até os dias de hoje ainda é utilizada, e por isso muitas das vezes ela é chamada de vovó COBOL. Então, ela recebeu até um navio em sua homenagem, que é o USS Hopper. Então, essa figura aqui que é muito legal, que demonstra quando foi, né, encontrar o bug, e eles anotaram o que aconteceu, então tem isso aqui nos relatórios que eles tinham, e aí eles recuperaram o inseto, até pregaram uma fitinha e colocaram, então, foi o primeiro bug da história da humanidade, foi esse aqui. Muito legal, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história dela. Quando criança, ela amava desmontar relógios para ver como eles funcionavam, e ela se tornou, então, uma cientista da computação muito famosa. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, ela se alistou, como eu acabei de falar, e ela acabou trabalhando num projeto de computação de Harvard, que seria lá dentro do Mark I, certo? E lá diz que quando ela encontrou o computador pela primeira vez, com 15 metros de largura, ela simplesmente imaginou que aquilo era o equipamento mais bonito que ela já tinha visto na vida. E daí, ela foi desenvolvendo vários projetos, se tornou um ícone, e no Mark II foi quando justamente ela encontrou a mariposa e descobriu o termo bug. Então, também criadora dos compiladores, com várias especificações e padrões para a linguagem COBOL, e ela foi muito ativa durante toda a sua vida como cientista da computação. Ela não parava nem na aposentadoria, porque ela sempre era reconvocada, trabalhava, ela gostava muito de dar palestras também, e ela sempre recebeu várias honrarias da Marinha, então ela é realmente uma das mulheres muito importantes para a história da computação. Como eu já comentei, ela foi homenageada e ganhou o seu nome num navio, que é esse que vocês estão vendo aí do lado, e o lema que esse navio tinha era muito parecido com o que ela acreditava, que significava ouse e faça. E ela também, como uma das grandes representantes pioneiras da computação, recebeu, e ela tem uma conferência que hoje se intitula Grace Hopper Celebration, que é uma das conferências que recebe em massa, né, o maior número de mulheres na tecnologia, então é muito legal conhecer sobre a história dela. Mas, Thalia, por que você está contando a história da Grace Hopper aqui hoje? O que a gente pode fazer com ela? Então, vamos utilizar vetores e métodos com a Grace Hopper. Imagina só, uma das maiores programadoras da história, inventora dos compiladores. E aí, o que acontece? Eu quero que vocês realizem, nós vamos fazer juntos, o exercício 2728 do
URI Online Judge. Na verdade, agora ele atualizou o nome, se chama Background. Então, a gente vai fazer o exercício Grace Hopper, a vovó do COBOL. E para fazer esse exercício, nós vamos praticar um conteúdo super novo que eu acho que vocês vão gostar, que hoje se trata sobre tratamento de exceções. Então, é uma das coisas que a gente vai ver para acompanhar todos esses conteúdos que nós já vimos durante o desenvolvimento da disciplina de lógica de programação. Então, o tratamento de exceções, aqui estão sendo representados, né, pelo try e o except, que serve justamente para a gente tratar quando algo não acontece como foi planejado. Então, uma exceção é justamente isso, é quando uma coisa não ocorre como a gente imaginou, como a gente planejou. Então, nós temos que tratar aquele caso que foi longe do esperado. Então, basicamente, todos os programas eles possuem um fluxo normal, que é aquele que a gente espera que aconteça, e o fluxo excepcional, que são as exceções. Imagine só, se você pede lá no seu programa que o usuário ele digite um número de 1 a 10, e o usuário digita 11. E aí, o que você faz agora? A gente precisa tratar essas exceções, esses casos que fogem daquilo que a gente espera. Por isso que o tratamento de exceções ele é muito utilizado quando a gente está falando de entradas de usuário, por exemplo. São situações muito comuns. Então, nós temos como se fosse um pseudocódigo aí embaixo para vocês verem como seria a ideia da sintaxe. Que seria o try, que é para tentar. Então, eu vou tentar fazer isso, é o código que eu quero do meu fluxo normal. E temos o except, que vai realizar algum tipo de exceção, tá? Então, ele vai executar caso aquela exceção venha a ocorrer. E existem diversos tipos de except, exceções que a gente pode criar, e existem exceções que a gente já traz por padrão dentro do Python. Para vocês entenderem, por exemplo, um tipo de tratamento é o EOF Error. E por que você está falando disso, Thalia? Porque isso vai ser muito importante no nosso exercício e, claro, para a vida de vocês. Então, se vocês quiserem conhecer tratamento de exceções, um exemplo é o EOF Error, e ele é gerado quando uma das funções internas, principalmente essa de entrada de dados, como input ou input.split, ele atinge uma condição de fim de arquivo. Por isso que chama EOF. Então, o que é essa condição? É quando nenhum dado foi lido. Então, por exemplo, a gente solicitou a entrada do usuário, ele precisa digitar um nome. Por exemplo, ele precisa digitar uma palavra, como a palavra COBOL, mas nenhum tipo de informação foi inserido na caixa de entrada. Fica só esperando e ninguém digita nada, né? Então, nada é informado. Então, a gente pode superar esse problema usando, né, o try e o except, que é o tratamento de exceções, e a gente usa a parte de tratamento de exceções em Python. Desse jeito, com o EOF Error é uma opção. Então, a gente vai usar isso lá na sintaxe no except. E aí, como a gente pode começar? Então, basicamente, o exercício que a gente tem da Grace Hopper, né, da vovó COBOL, ele tem como objetivo que há um conjunto de palavras e a gente precisa formar a palavra COBOL com as iniciais, correto? Então, a gente precisa ver se está formando essa palavra, seja no início, seja no fim. Então, por exemplo, se a gente pegar uma palavra igual ao meu nome, Thalia. Thalia começa com T e termina com A. Mas a gente precisa formar a palavra COBOL. Então, nesse caso aqui, Thalia não é uma palavra que seria a palavra correta. E aí tem o caso do bug, que então, quando não acontecer, dá tudo errado. Então, tipo, quando não formar a palavra COBOL, então tem aí já para vocês aparecendo aí na tela, print bug. Mas quando formar em relação a uma sequência de palavras, isso está descrito muito bem lá no URI, lá no background, no exercício 2728. Então, vocês conseguem ver o que está lá explicando detalhadamente no exercício. Então, todo mundo vai acompanhar, vai ver o exercício que está lá disponível. E eu já deixei uma dica de código aqui para vocês. Então, a gente vai usar o while, quando for verdadeiro, né? True. Então, ele vai tentar. Então, o true que vai tentar, então, o que a gente vai fazer? Vocês vão tentar o quê? Então, vocês vão elaborar, né? Qual seria a resposta para esse exercício. Olha que eu já fiz metade, hein? Que seria utilizar métodos como len para contar a quantidade de elementos na lista, lower para poder converter texto sempre em caixa baixa, além de uma estrutura for que pode percorrer vários dos elementos presentes, ou seja, as letras das palavras que a gente vai precisar para esse exercício, e algumas estruturas if comparativas para comparar se aquela letra que está ali presente, que a gente está percorrendo, é igual a uma delas da palavra COBOL. Então, para ver se vai formar a palavra COBOL no final. Então, deixei dicas para vocês. Nesse caso aqui, esse exercício tem o EOF Error, nesse caso, que quando não tiver a questão da entrada de dados, e quando não tiver, aí ele break, ele para o programa. E o try é que vai tentar lá em cima, e a gente vai colocar todo o nosso código do que ele vai tentar ali dentro. Então, esse é um exercício muito legal, que ele trabalha com
tratamento de exceções, trabalha com métodos, trabalha com vetores ou as nossas listas. Vocês vão ver que é muito legal de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, de ter conhecido um pouquinho da Grace Hopper. E, claro, vamos poder praticar tudo isso com o tratamento de exceções. Tchauzinho!